Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos dar, portanto, seguimento à nossa videoaula. Estou aqui no portal de vocês, vou clicar aqui no nosso material e com base nesse material nós vamos dar a nossa aula. Tá ok, pessoal? Dando seguimento aqui, clicando aqui no material, vai se abrir uma tela pontual. Bem, aqui é a disciplina, tá? Bem, pessoal, vamos aqui dar início ao nosso trabalho. Nós teremos aqui no complexo de 1 a 4 aulas. Essas 1 a 4 aulas vão compreender essencialmente a teoria geral dos contratos. Nós vamos tratar do introito acerca de negócios jurídicos. Subsequentemente, vamos falar da lei da declaração de direitos da liberdade econômica, os princípios gerais informativos dos contratos, e aí vamos analisar pontualmente os artigos 421 a 471 do Código Civil Brasileiro. Portanto, pessoal, as duas primeiras aulas vão ser a análise do introito de negócios jurídicos e os princípios gerais informativos dos contratos. Tudo bem? Aulas 2 e 3 vai ser em si a análise dos artigos 421 a 471 do Código Civil Brasileiro. Pessoal, nesse sentido, nessa consequência, vamos dar, portanto, aqui seguimento à nossa aula. Bem, nesse sentido, aqui é a topografia dos artigos que vamos analisar nas aulas número 2, aulas 3 e 4. Tudo bem? Bem, vamos aqui, nesse contexto e consequência, planos de existência, validade e eficácia de todo e qualquer negócio jurídico. Pessoal, antes de tratarmos essencialmente dos planos de validade, de existência, de validade e eficácia do negócio jurídico, nós temos que ter em mente, pessoal, o que é o negócio jurídico. E assim sendo, avançarmos e compreendermos os planos. É verdade que tais planos são estudados de uma forma certamente um pouco superficial ao nível de Civil 1. E nós aqui vamos tentar prolongar alguns conceitos, alguns elementos essenciais. Peço-lhes bastante atenção naquilo que eu vou falar a partir de agora. Primeiramente, pessoal, a expressão negócio jurídico, ela tem, na sua base, uma referência latina de neg, negar, ócio, ociosidade, preguiça, inércia. Significa dizer, pessoal, negar a inércia, negar a preguiça, negar a ociosidade. E isso no campo jurídico vai desaguar com referência numa única frase, uma expressão, ligando dois léxicos próprios, a ideia de movimento, de atitude, de dinâmica. Assim sendo, temos que partir do pressuposto básico que o negócio jurídico ele extrai de um fenômeno social das partes estabelecer e convencionar efeitos jurídicos. Assim sendo, pessoal, temos que pontuar uma referência que é a expressão latina ex facto orito jus, ou seja, dos fatos dão origem a direitos. Assim sendo, pessoal, nós temos que levar em conta que todo e qualquer fenômeno factual de ordem física ou social, ela pode estabelecer um extrato para a ocorrência do fato jurídico. O fato jurídico, pessoal, necessita, portanto, de uma intervenção e atitude, portanto, do Estado em considerar que aqueles fatos serão juridicamente tutelados. Não é todo e qualquer fato que é objeto de tutela do direito, não. São fatos pontuais, essenciais para a complexa formação das relações endo-humanas, intersubjetivas. Tudo bem? Assim sendo, eu me falo do conceito trazido pelo jurista, filósofo, por sinal, Miguel Reale, tá? Tirado da obra mais conhecida dele pelos estudantes de direito e por nós, operadores, lições preliminares de direito, obra esta de leitura obrigatória ipse literis, na sua interícia e bojo. Vamos lá. Ele traz a seguinte colocação. Entendemos por fato jurídico todo e qualquer fato de ordem física ou social inserido em uma estrutura normativa, ou seja, o Estado está ali normatizando aquele comportamento e indexando, portanto, todo um caleidoscópio de direitos e de deveres. Assim sendo, nós temos um fato jurídico. Assim, eu quero que você imagine a seguinte situação. Eu tenho o plano dos fatos, que é o plano humano, das relações humanas, e em cima eu tenho o plano das normas jurídicas, ou seja, o plano das leis. Esse plano das leis, pessoal, ela tem que estar em compatibilidade adstrita ao plano dos fatos.
E essa compatibilidade, pessoal, vai gerar um fenômeno técnico previsto lá no direito romano, que é a subsução, repito, subsução do fato, olha aqui, do fato jurídico à norma jurídica. Porque não adianta você ter um fato que é relevante na ordem física, relevante na ordem social e por sua reflexo, relevante na órbita cultural, econômica, política, mas não há, portanto, um critério jurídico positivado, uma norma jurídica positivada a indexar uma relação de âncora entre o fato e a lei. Deve haver, portanto, essa conjugação. Em síntese, todo fato jurídico ele é necessariamente legalmente tutelado. A ordem jurídica o tutela. Porque se não houver uma correlação entre o dito fato jurídico e a lei, é que nós estaríamos numa situação de lacunosidade, uma situação de omissão legislativa. E vocês bem estudaram lá em introdução ao estudo do direito, pontualmente no que tange à integração, a própria sistemática do direito vai trazer mecanismos de integração, que vão ser a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Tudo bem? Dando seguimento à nossa trajetória, pessoal, eu quero que vocês, com base nesse aspecto aqui, possamos analisar a conjectura do negócio jurídico, que é o tema de nossa aula de hoje. Bem, primeiro ponto de análise, pessoal, existe o fato jurídico lato sensu. Existe o fato jurídico lato sensu. Ou seja, todo e qualquer fato juridicamente o que, gente? Qualificado. Todo e qualquer fato juridicamente qualificado, também chamado de fato jurídico, significa dizer que é um fato jurígeno, é um fato desencadeador de direitos e deveres no sistema jurídico. E quem que vai definir essa estrutura normativa? É o legislador. O legislador é que vai pontuar se aquele fato natural, aquele extrato da realidade humana é ou não juridicamente qualificado, ou seja, é ou não juridicamente tutelado pelo sistema jurídico. Nessa atmosfera vão desaguar, pessoal, três fatos bem claros. O fato jurídico stricto sensu, o ato jurídico lato sensu e o ato fato jurídico. Eu reconheço que tem autores que preferem colocar, pessoal, ato humano, ou outros colocam também fato humano. Eu até concordo veementemente, por sinal, aqueles que colocam ato humano no que tange ao ato jurídico lato sensu. Mas com todo respeito, estamos aqui como eternos aprendizes, eu não concordo com a expressão fato humano. Até porque a expressão ato vem de acto, actum, ou seja, ação, uma expressão dinâmica de um comportamento. Tanto é que isso vai desencadear dois comportamentos. Um jurídico, que é o ato lícito, e um que é antijurídico, que é o ato ilícito. Pois bem, isso é uma questão terminológica. Se você encontrar nos livros a expressão fato humano, tranquilo, tá de boa, inclusive renomados jurídicos usam isso. Eu, em particular, não concordo, com todo respeito, sempre aberto a aprender. Bem, o fato jurídico lato sensu, mais uma vez, vai compreender o stricto sensu, o ato jurídico lato sensu e o ato fato jurídico. Vamos começar com o ato jurídico stricto sensu, que também é chamado de fato natural, tá? Bem, o fato natural, ou também chamado de fato jurídico stricto sensu, ele é desprovido, portanto, de uma manifestação de vontade humana. São circunstâncias do próprio plano factual que vão debruçar, que vão evoluir, que vão dar causa, que vão dar origem, portanto, a direitos e, evidentemente, a deveres. Assim sendo, o extrato de origem, no plano de observação, no plano óptico, é a natureza. Então, dentro da natureza, nós temos duas realidades bem claras. A realidade humana e a realidade do natural, que é envolvido por aspectos de leis físicas, naturais e etc., que vão desencadear também, pessoal, uma série de direitos e deveres. Vamos trabalhar, primeiramente, a esse plano de extratos de fatos que são essencialmente providos da natureza, onde há, na sua ordem inicial, leis físicas, leis biológicas, leis matemáticas. Eu estou falando para vocês, pessoal, do fato natural ordinário. Por que isso? Porque o fato natural ordinário, pessoal, ele vai dentro do critério de tutela do direito, tutela do sistema jurídico, ele vai escolher pontuais fatos naturais
que absorve na sua essência elementos físicos, elementos biológicos, elementos, pessoal, da própria dinâmica da matemática, que vão, portanto, nos trazer um extrato em que o direito vai intervir, vai necessitar, portanto, da sua ação. Estou falando das situações que envolvem o nascimento, das situações que envolvem a morte e das situações que vão envolver, pessoal, o decurso do tempo. Então veja, pessoal, o fato natural ordinário são aqueles que são odiernos, que são aqueles contemporâneos que estão no próprio influxo da natureza. Existe o nascimento, que é a vida como ponto modal de surgimento. Existe o decurso do tempo, que é o transladado do tempo humano, da percepção humana de sua existência. E temos o ceifar da vida, a usurpação da existência material, que é a morte. Assim sendo, os fatos naturais ordinários são endóxos, em que transmitem a ideia de que existem mundos das leis da natureza, em que eles impregnam direta influência natural e ordinária. Sem que haja, portanto, nisso, pessoal, o rompimento de direitos e deveres. Quando nascemos, portanto, pessoal, nós desenvolvemos a capacidade de direito, porque nós somos detentores de personalidade. Assim sendo, o próprio Código Civil, eu vou ler aqui rápido, porque eu vou ler mentalmente, diz o seguinte, lá no artigo 1º, toda pessoa é capaz de direitos e de deveres na ordem civil. Se toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, significa dizer que todas as pessoas têm o que, pessoal? A capacidade de direito. Subsequentemente, nós temos a capacidade de fato. E essa capacidade de fato, existe uma regra no Código Civil que ela é alcançada com a maioridade. Então, quando o indivíduo ele atinge os 18 anos completos, ou seja, o decurso do tempo, ele adquire o que, gente? A maioridade civil. A maioridade para que ele estabeleça o que? Uma série de relações jurídicas. Vindo a dar seguimento a essa trajetória, nós temos ali pontualmente o encerramento da vida. O encerramento da vida na sua concepção humana. Quando o indivíduo, portanto, ele deixa de ter a chamada atividade encefálica. A jurisprudência é categórica. Quando é que encerra a morte? Quando encerra a vida, ou seja, a morte real. A morte real, segundo a jurisprudência, é quando encerra-se a atividade encefálica. Se há ainda atividade encefálica, pessoal, ainda há vida. Portanto, ainda há o germe da existência humana. Contrapartida, segundo a jurisprudência, pode estar o pulmão funcionando, pode estar o rins funcionando, pode estar o pâncreas funcionando, pode ter estímulos pulsoelétricos no corpo, né, certos movimentos, mas se não tiver atividade encefálica, pessoal, há entendimento, portanto, é que não há a vida humana segundo a sua concepção material de existência. Assim sendo, pessoal, fatos naturais ordinários, nós temos o nascimento, nós temos a morte, nós temos também o decurso do tempo. Tudo bem? Então, recapitulando, o fato jurídico estrito sensu é chamado de fato natural, ou seja, qualquer acontecimento da natureza envolvido por suas leis físicas, matemáticas, biológicas, em que o direito ele interpreta, ele incide para que haja a consolidação de direitos e deveres no sistema jurídico. Então, trabalhando o exemplo da pessoa que nasce, nós temos o ponto inicial que é o nascituro. Pela teoria concepcionista, aí eu remeto a análise ao enunciado número 1 da CJF, nós temos que o indivíduo ele pode muito bem, pessoal, exercer certos atributos da sua personalidade. Tem direito ao sepultamento, tem direito ao nome, ele tem direito ao respeito à condição que ele foi humana, mesmo que seja uma potencialidade de exercício pleno dessa vida. E na mesma medida e consequência, pessoal, nós temos uma série de institutos que vai viabilizar a proteção a esse nascituro, por exemplo. Ele é herdeiro. Ele é herdeiro. Ele é herdeiro no sistemática pontual de ele ser tanto herdeiro legítimo como testamentário. Isso vai desaguar uma série de direitos para esse nascituro. E se ele nascer com vida, pontualmente ele tem o quê, gente? Daquilo que foi um germe potencial, uma efetivação. O artigo 1784 deixa bem claro o quê? Havendo a morte do decurso, do autor da herança, a abertura, portanto, pessoal, da sucessão. E essa sucessão é causa morte. Ou seja, a morte gera direitos, gera deveres.
gera subsequentemente, que é, pessoal, um outro fenômeno paralelo, que é a sucessão causa-morte, que é um fenômeno, inclusive, estudado a partir do artigo 1784 do Código Civil. Veja, o nascer, a maioridade e a morte são, portanto, as referências como fatos naturais ordinários. Feito isso, pessoal, vamos partir agora aos extraordinários. No fato natural extraordinário, pessoal, nós temos um ponto crivo de atenção. Porque, veja, se no ordinário são situações ordiernas, são situações crivos pelo ponto da contemporaneidade, da normalidade, o extraordinário não. Ele é o inverso, né? O ordinário é a cara e o extraordinário é a coroa. É um fenômeno inverso. No extraordinário não existe nada de ordem. Existe uma situação totalmente, pessoal, desprovida de equilíbrio, desprovida, portanto, de controle humano. E isso segundo os fundamentos científicos atuais. Aliás, o conceito de fato natural extraordinário, inclusive tem bastante estudo nesse sentido, ele está dependentemente ligado aos avanços científicos. Quem sabe se futuramente, pessoal, um terremoto não vai ser algo controlado ou controlável pelo ser humano. Não uma mera situação, pessoal, inevitável, mesmo que de remonta previsibilidade. Então veja, os fatos atuais extraordinários estão muito em fluxos, estão muito intimamente ligados com os avanços científicos, né? Tal ponto que talvez um fato natural extraordinário como um terremoto pode se inclinar e tornar-se ordinário. Bem, é dos fatos naturais extraordinários, pessoal, que nós conhecemos no dia dos contratos, as situações chamadas de sinistros. Os sinistros dos contratos seguros, que vão desencadear, pessoal, o fenômeno do recebimento de indenizações civis, indenizações de natureza contratual. Então, é nesse contexto que é importante analisarmos e entendermos o que é um caso fortuito e uma força maior. Bem, pessoal, existem vários doutrinadores. Tá? Inclusive, a doutrina ela inclina cada vez mais a dizer que caso fortuito e força maior são as mesmas coisas, mas não no sentido ontológico, mas no seu sentido teleológico, ou seja, na percepção finalística. Na essência, de fato, são diferentes, tecnicamente falando. Mas na percepção finalística, na percepção, pessoal, prefixada com a finalidade, eles se misturam no mesmo conceito. Por que isso? Porque, pessoal, os efeitos jurídicos do caso fortuitos, eles são similares à força maior. A questão é que no direito civil, vocês vão ver isso em responsabilidade civil, a doutrina ela cria uma situação de divisão entre o caso fortuito interno e o caso fortuito externo. Bem, como a aula não é, pessoal, de responsabilidade civil, e como a aula também não é, pessoal, de forma correlata do direito às sucessões, eu vou deixar de lado essa distinção, tá? Para os alunos de Civil 6, cujas as videoaulas estão aí na plataforma do nosso YouTube. Bem, então o que seria, portanto, uma percepção originária, ontológica do que é caso fortuito e força maior? Ou seja, o que é caso fortuito e o que é força maior? Vem aqui comigo. Olha só, quando eu falo de caso fortuito, pessoal, eu estou falando de algo imprevisível. Veja, eu não estou falando de algo que não possa ser evitado. Estou falando de algo imprevisível. Porque passível de ser evitado, depende da circunstância, é. Eu vou trazer para vocês um exemplo no direito penal, que eu li muito o livro de Fernando Capês, e foi uma alegria muito imensa, eu passei por muita privação, ter comprado o livro de Fernando Capês, o primeiro volume dele, né, junto com o livro do Caio Mário, o da Silva Pereira, de Ciência Civil, foi uma felicidade tamanha. Foi 2 meses de estágio, juntei, paguei minhas contas e comprei. Foi uma felicidade muito grande comprar esses 2 livros. Te falo de verdade. E no livro do Fernando Capês, ele traz uma orientação pontual do que é um caso fortuito. E essa orientação ela é muito similar, pessoal, a vários exemplos do civil. Olha só como esse gênio que ele nos ensinou e nos ensina. Graças a Deus. Veja, quando eu falo de uma situação de que tem um indivíduo num prédio, fumando seu cigarro. E o pitoco do cigarro, pessoal, ele é jogado não de forma, pessoal, não de forma a prática de um ilícito, mas meramente, pessoal, no contexto da prática, do comportamento.
eu posso até dizer que esse comportamento é quase que um comportamento habitual. Então, habitualmente, o cara joga lá o pitoco de cigarro, para quem sabe que é pitoco, é a parte última do cigarro, tá? Depois de consumido, e ele cai pontualmente no bueiro e ó, explosão, explode, destrói toda uma área. Pessoal, foi feita perícia técnica e é comprovado que foi uma explosão acidental. Foi uma explosão, pessoal, que não foi de natureza criminosa. Porque ninguém, pessoal, ninguém, ela vai fumar um cigarro, jogar, pelo menos uma pessoa de boa conduta, vai pegar o cigarro do seu pitoco e vai lançar esse cigarro do pitoco, pessoal, no bueiro para explodir. Então, o que isso vai acontecer pontualmente? No caso em comento, houve uma explosão. E essa explosão, pessoal, repercutiu em quê? Num fenômeno indenizatório, num fenômeno reparador. Veja que é imprevisível um cara fumar e o cigarro no alto de um prédio cair no bueiro e subitamente, pessoal, ocasionar uma explosão. Mas aconteceu. Então isso são situações imprevisíveis. Cuidado que em direito ambiental nós voltamos a esses conceitos. Nós não estamos falando de uma situação de nexo causal, entre que eu identifico o autor, eu identifico a relação de casualidade e, portanto, eu identifico o fenômeno, o dano. Não é isso. São situações que fogem por completo, pessoal, da previsão humana. Eu te dou outro exemplo agora de Caio Mário da Silva Pereira. Pessoal, vamos imaginar pontualmente um acidente veicular. Vamos imaginar um acidente de trânsito. Vamos imaginar também, pessoal, uma circunstância que é um assalto. Você se deslocando, infelizmente, ocorre um assalto, ocorre um acidente veicular, coisas que são, não digo que é tão cotidiano, mas que podem acontecer, mas de forma extraordinária. Porque ninguém é todo dia assaltado, gente. Tem gente que passa a vida inteira sem ser assaltado. É um milagroso dessa história, né? É um abençoado. Mas quase que é comum, pelo menos 2 ou 3 vezes na vida, a pessoa ter sido assaltada. Eu mesmo já submeti isso no estabelecimento. Uma arma apontada na minha cabeça. Então veja, são situações que são fortuitas. São situações que são claramente, pessoal, imprevisíveis. Mas nada impede, pessoal, por exemplo, nesse estabelecimento que tivesse mais segurança, que tivesse mais controle. A mesma coisa é o cigarro, quando jogado, quando fumado, não tivesse um bueiro, né, com um sistema de segurança melhor. Então veja, os casos fortuitos, a marca, o signo característico dele, pessoal, é a imprevisibilidade. São situações extraordinárias, porque nem todo dia que você é assaltado, ó, em uma hora você é assaltado, em uma hora você sofre acidente de carro, pelo amor de Deus. Então, são situações completamente imprevisíveis. Agora, a força maior é mais tranquilo, todo mundo sabe, são situações completamente inevitáveis. Na doutrina inglesa, né, a gente pode pegar isso claramente na obra de Flávio Tartus, é chamado de Act of God, né, a ação de Deus. Né, o Paulo Lobos também cita isso. Então veja, são situações, pessoal, em que é a própria natureza que dá o comando de início, meio e fim. São situações completamente alheias à mente, à concepção humana. E é nessa força maior, pessoal, que os cientistas constantemente trabalham para superar os terremotos, superar os furacões, superar as grandes catástrofes naturais. Né? Então, a ação de Deus, né, Act of God, né, ACT, espaço OF, espaço GOD, né, significa dizer que são eventos de ordem natural, até porque nós estamos falando aqui de fato natural, né, natureza no caso extraordinário, mas cuja causa matriz é uma causa natural, e são indiscutivelmente inevitáveis. Veja que no caso fortuito, pessoal, a causa natural é da convivência humana, são situações do cotidiano humano que inclina para uma situação extraordinária. E enquanto que na força maior são situações da própria natureza que inclina para serem inevitáveis. Uma torna-se imprevisível, outra é inevitável. Então, terremoto, avalanche, né, as situações que envolvem, inclusive, uma queda de um meteoro, suponhamos, são situações claramente do âmbito da força maior. Beleza, pessoal? Isso aqui a gente vai estudar muito mais no que tange, pessoal, ao tema responsabilidade civil, tá? Isso é muito estudado. E fora na parte civil 1, tá? Bem, vamos dar seguimento. Nós vamos partir agora para estudarmos o ato jurídico lato sensu, tá? Aproximando aqui a câmera, olha só, o ato jurídico lato sensu. O ato jurídico lato sensu, ele vai compreender 2 grandes subdivisões. Mas o que é um ato jurídico lato sensu? Pessoal, o ato jurídico lato sensu,
ele vai condicionar, ele vai fazer referências pontuais a uma ação humana, a um comportamento humano. É por isso que, com todo respeito, quem sou eu? Eu sou um eterno aprendiz, só estou dividindo um pouco que eu sei para vocês, mas quem sou eu? É por isso que eu não concordo com a expressão fato humano, que é factum, né? Com actum, são referências muito distintas. Um dá um aspecto estático, um aspecto da imutabilidade, né? Se formos pegarmos etimologicamente falando. E o outro é actum, né? A ideia de dinâmica, acto, né? A ideia de movimento. Tanto é que nós temos aqui o negócio jurídico. Então, pessoal, com todo respeito, quem sou eu? Nós temos aqui o ato jurídico lato sensu, tá? E você pode contar também em livros, por exemplo, a Maria Helena Diniz, ela tem um livro brilhante da parte geral dela, e também ela remete a mesmas orientações no volume 2 e no volume 3, quando ela vem tangenciar esse tema, uma literatura excelente. Bem, ela deixa bem clara a situação do ato humano, são situações humanas. Então o ser humano ele tem essa, infelizmente ainda, uma polaridade, uma dualidade de ser. Ele tem um ser bom e um ser ruim. Isso depende do seu livre-arbítrio, né? O camarada ali quer fazer coisas boas e ruins. Então isso vai proporcionar o que, gente? A prática de atos lícitos e a prática de atos o que, gente? Ilícitos. São as duas grandes latitudes do comportamento, da ação do ser humano, tudo bem? Então veja, quando o ser humano ele quer praticar atos lícitos, né? Um comportamento volitivo, aliás, o signo característico disso aqui, pessoal, é ser volitivo, há uma manifestação de vontade, e aqui, pessoal, no fato jurídico estricto sensu não há manifestação de vontade. Aqui, onde há uma manifestação de vontade, ela pode ser lícita ou ilícita. Bem, vamos pegar aqui o que é o mais rápido, mais tranquilo, assim, de início, que é o ato ilícito. Bem, o ato ilícito, pessoal, fica bem claro que corresponde a um âmbito de antijuridicidade, um âmbito antijurídico, um âmbito de contrariedade, um âmbito de contrariedade da lei, um âmbito de contrariedade do próprio ordenamento jurídico. E aí vai desaguar, pessoal, no ilícito penal, no ilícito civil e na infração administrativa. Professor, por que o senhor está botando infração administrativa e não ilícito administrativo? Já foi perguntado isso, inclusive aluno postando o livro. Meu querido, é uma questão de técnica. Eu interpreto melhor a expressão infração administrativa, porque aqui é um cerne muito estudado com o direito administrativo sancionador, aqui é um âmbito muito estudado com o próprio direito administrativo. Então, é a mesma coisa do ilícito penal. Os crimes, as contravenções, é um âmbito essencialmente estudado com verdadeiros cientistas criminalistas, né, do âmbito do direito penal. Então a gente tem que respeitar aqui os seus autores e coautores, tá? Então é uma questão de opção, e isso não vai te invalidar não, tá bom? Pois bem, o ilícito penal, pessoal, é uma das atmosferas do ato ilícito. No ilícito penal, vamos focar aqui o crime. O crime é um fato típico, antijurídico e dotado de culpabilidade. É culpável. O comportamento, portanto, o indivíduo pratica um comportamento reprovável socialmente, segundo a percepção do Estado. E aí o que acontece? Há um fenômeno correlato que é, se o indivíduo pratica ilícito penal, tem uma resposta estatal, uma resposta efetiva a isso, que é a restrição da sua liberdade de ir, vir e ficar. Então a base da resposta de quem pratica esse comportamento voluntário de deslesar a vida, a integridade física, psíquica e moral, os danos de ordem patrimonial ao indivíduo, vai ter uma resposta estatal, que são limitações quanto, ou melhor, mitigações ao seu direito fundamental, né, de primeira geração de ir, vir e ficar. Já no ilícito civil, o toque é um pouco diferente. No ilícito civil, quando o indivíduo, por exemplo, ele viola uma cláusula contratual, tem o dever de indenizar. Ele tem o dever, portanto, pessoal, de ressarcir pela conduta por ele perpetrada, pela conduta por ele praticada. E aí eu te peço, pessoal, pontualmente, a dar uma lida específica nos artigos 186 e 187. Eu peço só um pouquinho de minuto de vocês, rapidamente, só um instante. Bem, pessoal, retomando aqui a nossa fala, só um instantinho. Então, retomando a nossa fala, vamos aqui aos artigos 186 e 187 do Código Civil. Vamos lá? Peguem seus vademecums
Pegue a Lei 10.406 de 2002 e vamos debruçarmos aos artigos 186 e 187 do Código Civil. Bem, pessoal, no artigo 186 diz o seguinte, do Código Civil: aquele que por ação ou omissão voluntária. Veja, pessoal, que existe um comportamento, existe uma condução, né? Nós estamos falando aqui de ilícito civil, certo? Então existe um comportamento, existe uma ação humana, ou uma inação humana, um comportamento omissivo ou comissivo, né? Uma ação. Bem, negligência e imprudência, violar direito e causar dano a outro, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E, subsequentemente, nós temos as situações que envolvem abuso desse direito, ou seja, o cara tem direito, mas ele abusa das prerrogativas de direito. Olha o que gera, olha só. Também comete ato, artigo 187. Eu li o artigo 186, agora estou lendo o artigo 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestadamente os limites impostos pelo seu fim econômico, ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Pessoal, é isso que justifica mesmo o cheque sendo uma ordem de pagamento à vista, se houver a missão com o intuito contratual de serem feitas parcelas de pagamento por meio de cheque, transmutando a natureza do cheque como se fosse uma nota promissória. Se o indivíduo antecipa o recolhimento dos valores do cheque, pessoal, mesmo emitindo de forma pré-datada ou por-datada, o indivíduo que é o consumidor que fez essa emissão, ele tem direito às danos morais. Na mesma medida, pessoal, o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, que sofreu um influxo de alteração normativa agora, recentemente, em 2019, pela Lei da Declaração de Direitos da Liberdade Econômica, nós tivemos uma modificação na própria dimensão, pelo menos aclareando o que é uma confusão patrimonial, que é um desvio de finalidade. Nós tivemos alteração no artigo 50. Então nós temos aqui do Código Civil. Então, pessoal, aquele que abusa da personalidade jurídica da empresa, ele remete um dever de indenizar. Então suponhamos também uma outra situação, dentro do cerne de usufruir do direito, mas de forma abusiva. A empresa que constantemente, pessoal, mesmo sabendo que o consumidor ele está adimplente, fica colocando o indivíduo no SPC Serasa como uma forma de repreenda em razão do fato de ele circunstanciadamente ele fica devendo. Então deveu uma vez, colocou o nome, tirou. Deveu outra vez, depois do mundo, rapaz, quer saber uma coisa? Esse cara fica com o nome negativo até ele concluir o contrato. Isso é abuso, gente. Não pode. Isso é abuso. Tudo bem? Então, pessoal, essa que é a orientação do artigo 187. Para a gente maximizar melhor isso, vamos ler os artigos 402 e, subsequentemente, o 404 também do Código Civil. Vamos lá? Só um instantinho. 402, vamos lá? 402 do Código Civil. Salvo as exceções expressamente previstas em leis, as perdas e danos devidos ao credor abrange, além do que efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar, ou seja, os danos emergentes e os lucros cessantes. Os danos emergentes é aquilo que efetivamente a pessoa sofreu, imonetário, essa redução patrimonial. Lucro cessante é aquilo que a pessoa deixou de usufruir em razão do dano ocasionado. Vamos imaginar aqui um taxista ou um motorista de aplicativo, né, como o Uber e outros mais, o POP, né? Então veja, o cara sofreu um dano veicular, né? Não ocasionado por si, mas por força de terceiros, né? E aí o que acontece? Vai gerar o que, gente? Uma situação de prejuízo patrimonial para ele. Porque além de ele ter um prejuízo financeiro quanto ao automóvel quebrado, ele vai deixar de que, gente? De lucrar o seu dinheiro. E aí tudo isso é levado em consideração para identificar o que, gente? As perdas e danos. Ou seja, aquilo que efetivamente ele perdeu, como também aquilo que ele razoavelmente deixou de lucrar. Subsequentemente, pessoal, nós temos aqui um artigo que é o artigo 404. O artigo 404 do Código Civil, que ele diz o seguinte: as perdas e danos nas obrigações de pagamento de dinheiro serão pagas com atualização monetária, segundo índices oficiais e regulamentos estabelecidos, abrangendo, olha só, as perdas e danos são corrigidas monetariamente e deve abranger o que, gente? Juros, custas e honorários de advogado. Esses honorários aqui, pessoal, como já entendeu
o STJ por várias vezes é o honorários de advogado contratual, tá? Então, por várias outras decisões, é o contratual, sem prejuízo da pena convencional. Então, as partes elas podem estipular uma pena específica contra o rompimento da vontade originária do contrato no âmbito da autonomia privada. Então, pessoal, o ilícito civil ele é muito extenso os seus conceitos e muito técnico. E ele vai envolver, portanto, a situação de que quem pratica um ilícito civil, como eu disse para vocês, um exemplo de violação de uma cláusula contratual, vai desaguar pontualmente o que, gente? O Instituto da Responsabilidade Civil. Isso leva em consideração o quê? Leva em consideração que existe uma obrigação principal, originária, que ela está dentro do âmbito da autonomia privada, e existe uma obrigação secundária, que é a posteriori em razão da situação lesiva à esfera patrimonial, que vai gerar danos emergentes e lucros cessantes. Tudo bem, pessoal? Beleza? Bem, dando seguimento à nossa trajetória, nós temos também um outro instituto que é a infração administrativa, ou ilícito administrativo, para quem quiser assim colocar. A infração administrativa, pessoal, ela resulta pontualmente da violação de um contrato, né, um contrato administrativo ou de uma lei, pessoal. E nesse contexto pontual, existe, por essa violação desse contrato administrativo ou de uma lei, existe uma repercussão que é uma limitação pontual a certos direitos. Mas veja, pessoal, não são direitos de natureza, pessoal, fundamental do que tange ao ir e ficar, mas são direitos que, de certa maneira, se aproximam do civil e um pouco do penal. São gerados, pessoal, para aquele que pratica infração administrativa, restrições a certos direitos fundamentais e também, pessoal, deveres de reparação. Eu quero trabalhar com vocês um exemplo categórico de uma licitação. Uma empresa ganhou uma licitação, né, nos termos do artigo 37, inciso 19 da Constituição, ofereceu a melhor proposta, a melhor técnica, etc., ganhou, assinou o contrato e começou a aplicar, portanto, o comando contratual administrativo. E aí, nesse contexto que ela foi realizando o comando contratual, ela, infelizmente, pessoal, ela não está observando as condições contratuais. Ela não está fazendo a construção da obra de forma adequada, não está fazendo as devidas implantações conforme está no projeto básico. Então, ela está violando uma série de condições contratuais. O que pode ser gerado aí, pessoal? Ela pode ser gerada uma multa para ser paga. Da mesma essência, pode gerar, se for muito grave a situação, uma situação de ela ficar inviável licitar novamente por um determinado período de tempo com aquela mesma administração pública. Outro exemplo que você pode, para você entender isso, mas focando pontualmente a questão do condutor veicular, imaginemos que o indivíduo ele paga, ele passa o semáforo, né, no sinal vermelho, comete várias infrações administrativas, né, infrações de trânsito. E aí, subsequentemente, pessoal, ele vai acumulando, vai perdendo pontos, né? Você vai acumulando pontos, não é isso? Na sua carteira, até o ponto, cara, que ele vai ficar impossibilitado, por força de lei, de conduzir seu veículo. A mesma medida é a pessoa que não paga seus tributos. Se a pessoa tem um tributo, certo? Tributo é no artigo 3º do CTN, que diz o seguinte: tributa toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção por ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então o camarada, bicho, ele tem que fazer o quê? Tem que pagar seus tributos. Porque tributo é uma prestação, ou seja, existe uma relação jurídica. Sujeito ativo, sujeito passivo. E o objeto lá é o crédito tributário. E o crédito tributário ele vai compreender o quê? O pagamento de tributo e o pagamento de penalidade pecuniária. E a penalidade pecuniária, pessoal, decorre do quê? De uma infração à legislação tributária. Não paga o tributo, não presta declaração de imposto de renda. Então isso vai avolumando a vida do cara e ele vai ter que pagar. Então, ou seja, são situações que envolvem o que, gente? Infração administrativa. Isso aqui é matéria de direito administrativo, de direito penal, até mesmo de direito ambiental, tá? Direito também pode desencadear, dependendo da situação, defesa do consumidor, né? Mas o ilícito civil, pessoal, é uma matéria nitidamente civilista, do direito comum, tá? Então, como é essa aqui que é o nosso que nos importa, nós temos que focar que quando há situações cujo bem jurídico não é tão relevante quanto os bens da vida, né, quanto os bens essencialmente que estão instituídos no direito penal, como a segurança pública, certo? Com a inviolabilidade
do direito da vida, da sua integridade física, psíquica e moral, mas cujo cerne vai desaguar uma atmosfera eminentemente patrimonial e econômica, passiva inclusive de negociação, de uma transação, aqui nós estamos falando de quê? Uma esfera civil. E aqui vai responder o que para o Estado? Olha, se você praticou um ilícito civil, você vai ter que reparar esse dano. O instituto que informa essa dever de reparar um dano chama-se responsabilidade civil. Assim sendo, pessoal, vai desencadear dois grandes institutos: os danos emergentes e os lucros cessantes. Tá? Danos emergentes, pontualmente dentro do contexto, né, do indivíduo, daquilo que ele razoavelmente deixou daquilo que ele efetivamente perdeu. Né? Vamos lembrar aqui o acidente veicular. A partir do trânsito, o orçamento pontual, isso aqui, ó, você tem um prejuízo de R$1.000. Isso aqui pontualmente é o quê? Então, danos emergentes. E aquilo que você deixou razoavelmente de lucrar, pessoal, pontualmente, nós temos o lucro cessante. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tá de boa? Bem, pessoal, vamos aqui dar seguimento à nossa trajetória. Bem, faltou um... Ah, tá. Subindo aqui nosso canto, nós vamos falar agora do ato lícito. Veja, no ilícito, pessoal, são situações o quê? Antijurídicas. São voluntárias porque a pessoa comete, sim, aquela conduta, certo? Mas no lícito, não. Aqui o camarada, ele não tem nenhum interesse, nenhum intuito de lesionar ninguém. Ele quer simplesmente, pessoal, que a égide das suas relações seja pelo crivo da legalidade, da licitude. Então, o ato lícito, né, com o ato humano lícito, ele compreende o ato jurídico stricto sensu e o negócio jurídico. Pessoal, só um parênteses. Não vamos confundir o ato jurídico lato sensu, que é o gênero que abrange o ato lícito quanto o ato ilícito, confundimos com o ato jurídico stricto sensu. O ato jurídico stricto sensu, pessoal, é quando há a manifestação de vontade lícita, mas os efeitos jurídicos, pessoal, já são pré-determinados pela lei. A lei determina os efeitos jurídicos. Por exemplo, o pagamento, a tradição, no que tange a fixação de domicílio. Tudo isso, pessoal, são atos jurídicos stricto sensu. Tem doutrinadores que colocam também o casamento como ato jurídico stricto sensu. Eu entendo que não, tá bom? Então tem doutrinadores que colocam também o casamento como ato jurídico stricto sensu. Feito isso, pessoal, vamos partir agora para o negócio jurídico. Como já havíamos estudado anteriormente, negócio jurídico, neg ocio, significa dizer, pessoal, que existe uma dinâmica de acordo de vontade prefixada para que haja o que, gente? Uma pactuação. Assim sendo, existe o que? Prestações e contraprestações. Em síntese, no negócio jurídico, as partes, elas condicionam não só, pessoal, toda a execução do contrato, mas também os efeitos. Aqui não, pessoal, só existe uma manifestação de vontade, mas os efeitos, pessoal, inclusive as consequências desses efeitos, são determinadas pela lei. O negócio jurídico não. O começo, o meio e o fim, as partes podem perfeitamente modular. Agora, pessoal, existe um cerne de crivo de legalidade para isso. Não pode ser, pessoal, aperfeiçoado, portanto, um negócio jurídico sem que as partes, previamente, de forma livre, consciente, informada, desembaraçada e com ânimos de boa fé, pactuem irmãmente, sem o intuito de lesar um ao outro. Assim sendo, o negócio jurídico é, em miúdos, um contrato, né, uma pactuação de valores entre as partes, em que elas modulam seus efeitos iniciais e até os finais, de tal maneira, de tal atitude que, mesmo que nessa plenitude que eles ficam modulando seus efeitos, eles podem, inclusive, estabelecer contratos atípicos. Então, veja, eu posso, no negócio jurídico, aperfeiçoar contratos típicos, mas que são, portanto, não vedados a pactuação de contratos atípicos. Só lembrando aqui, fazendo um adendo, existe também um negócio jurídico unilateral, por exemplo, o testamento, que não é um contrato. Tudo bem, pessoal? Ficou claro isso? Bem, para finalizar esse bloco, pessoal, vamos aqui tratar do ato-fato jurídico. Do ato-fato jurídico. Vamos tratar do ato-fato jurídico. Pessoal, o ato-fato jurídico também é chamado de ato real.
É uma classificação que tem como referência o jurista Pons de Miranda. Significa dizer, pessoal, que existe um fato jurídico que ele é inicialmente decorrente de um comportamento humano. Só que, a priori, ele é irrelevante, mas se houver a subsunção com a realidade legal, há indiscutivelmente consequências jurídicas. Um exemplo disso, pessoal, é a descoberta de tesouro. Então, vamos lá. No ato fato jurídico, nós temos um fato jurídico que ele é qualificado, né, até porque está no âmbito do fato jurídico lato sensu. Só que, pessoal, o sistema jurídico ele não leva em consideração o início, portanto, da sua conjectura. Subsequentemente, se houver a sua modulação desse fato com uma realidade prevista em lei, assim gera-se consequências jurídicas. É o fenômeno da descoberta. Quando a pessoa descobre algo, pessoal, simplesmente ela não está propondo-se a descobrir algo. Né? Ela descobre uma situação fortuita. E essa situação fortuita de descobrir algo gera consequências jurídicas. Esse instituto eu vou estudar com vocês um pouco mais à frente. Eu estou encerrando assim rápido por causa do tempo, tá? Eu estou tentando ao máximo gravar sem ter muita extensão para vocês poderem usar no celular. Pessoal, então um grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Eu vou continuar já aqui com a nossa explicação. Tá? Fique ligado que vão ver ainda mais 4 videoaulas só desse conjunto aqui da aula 1. Um grande abraço, até mais.